tudo bem, gente? Como vocês estão, hein? Me fala aí nos comentários. Tô bem, tô indo, tô levando, não. Eu espero que vocês estejam excelentes, tá? Mais um episódio de milhões. Eu tô falando muito de milhões, nossa, que raiva. Mas tá bom, né? Daqui a pouco passa. Mais um episódio. E esse episódio que eu tô trazendo pra vocês é um episódio, assim, que vai falar muito sobre comunicação, sobre a importância de você se posicionar, de você falar, olha só, gesticulação. Sabe que... Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque eu queria falar nos meus stories, mas antes de eu falar, eu queria trazer essa dupla infalível, que é onde um tá, o outro tá, pra poder mostrar pra vocês o que é ter um João e Gra na vida, porque é tudo, gente, de verdade. Mas antes de vocês conhecerem, de vocês falarem, de vocês perguntarem, eu quero fazer um agradecimento aqui para os nossos patrocinadores, porque esse podcast, eu costumo dizer que ele é um projeto, sim, que tem pessoas aqui que me apoiam para estar aqui hoje, então nada mais, nada menos, vamos agradecer, né? Porque agradecer só traz coisas boas pra gente. E ó, a gente não resistiu, tá? Porque aqui a gente não fica fazendo mimimi. A gente já tá com fome, a gente já come. Olha só o que a Padaria Moreira preparou. O que é isso, hein, Moreira? Você tá arrasando, hein, cara? Olha só. Vocês gostaram, gente? Maravilhoso. Que é isso? Nossa, salvou minha noite. Salvou a barriga da fome. Gente, e macio. É uma torta, né? Eu acho que esse aqui é uma torta, né? É uma torta com mussarela, peito de peru, cream cheese. Ah, sensacional, né? E os finger foods, que eu aprendi a falar, check. Os finger foods aqui, ó, que são mais levinhos. Tudo aí pra você fazer aquele evento, pra você fazer o seu aniversário, quer fazer uma reunião com os amigos, com as amigas. Só pedir, que é algo assim mais leve, mas é gostoso ao mesmo tempo e enche, viu? Não vou dizer pra vocês que não enche, porque enche sim. Já comi, nossa, nós comemos 3 pedaços, já Estamos dá uma satisfeitos, saliência, né? Está super satisfeito. Então, sigam muito a Padaria Moreira, tá? E também quero falar pra vocês do meu, do seu Retro House, tá? Porque é meu e é seu também. Então, nós ficamos abertos até às 11 horas, das 6 às 11, na verdade. Todos os dias. Nossa, Bruna, mas todos os dias? Sim, todos os dias. Porque se você tem uma folga de segunda, você vai ter um lugar pra ir na segunda-feira, sim. Tá? E é no Retro House. Então, vão lá na Agostinho Prada, 2586, comer o melhor burger de Limeira. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa estrutura... Gente, é incrível. Toda vez que eu chego aqui, eu desmaio ali naquela recepção, porque o cheiro é maravilhoso. Dá vontade de você dormir aqui, pegar, sabe? Falei pro Júnior, ele falou assim, eu vou tirar o plástico aqui vai encher poeira. Eu falei, cara, eu vou comer nesse chão. De tão limpo, tão higienizado, tão organizado que é da Play Podcast. Então, se você tem vontade também de fazer seu podcast, enfim, tudo que envolve aí a comunicação digital, vocês podem chamar a da Play Podcast também. Agora, eu não posso esquecer... Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. A BR Ótica. Para com isso. BR Ótica, o Júnior tá se achando com a armação dele, que ele foi lá, fez o exame gratuito, entendeu? Fez a armação dele, tá todo intelectual, tá até perdido aqui, que o óculos foi tão bom, assim, a visão, que ele não sabe pra onde ele olha. Então, vão lá na BR Ótica, que vocês vão gostar demais. E o exame é totalmente gratuito, tá? E lembrando vocês que o Rex está com uma promoção incrível do iPhone XR por R$ 1.799, eu fui lá hoje. Então, assim, não tô com condições de comprar um iPhone novo agora. Você pode comprar um semi-novo, semi-usado, eu ia falar semi-usado. Um semi-novo a partir de R$ 1.799, tá? Só vocês ir lá no Rex, porque o Rex não para. É isso aí, produção. Rede Maga. Você acredita que hoje meu carro ficou na reserva? Sabendo que eu tenho o Rede Maga na vida, meu carro ficou na reserva. É uma palhaçada, né? E, gente, Rede Maga fica aqui, ó, atrás do shopping. Não tem erro, tá? Custo-benefício da gasolina, do álcool é diferenciado. O atendimento também é muito bacana dos frentistas. São super educados. Então,
Bora lá na post Rede Magas e... Rede Magas não. Rede Maga. E assim, 30 anos de história, né? Não é pra qualquer um. Não é qualquer empresa que fica aí sólida no mercado por 30 anos. Então, ó, parabéns, Rede Maga. Sucesso. É isso aí, né? É isso aí. Vamos lá. Estou aqui com duas pessoas que são muito referências na nossa cidade. E que eu tive o privilégio de conhecer. Mesmo ainda eu não sendo uma pessoa tão influente quando eu conheci eles. Mesmo eu não sendo uma pessoa que tinha nome quando eu conhecia eles. Mas sabe o que eles fizeram? Foram humildes. Me deram espaço e me colocaram em muitos lugares. E eu sou muito grata ao João e à Grazi. Fiquei arrepiada! Por essa vocês não esperavam, Eu esperava. né? E eu sou grata Sabe? mesmo. E nós também, né? Meu Por Deus todas do as céu. vivências e inspirações que vêm de você. Gratidão pelo convite, uma alegria estar aqui, né, Gra? Que delícia estar aqui finalmente. Finalmente, cara! Quanto tempo a gente tá tentando aí tentando. alinhar as agendas para poder vir e conversar com você. Sempre bom estar perto de você, sua energia contagia. A gente já sentia isso pelas redes sociais muito antes da gente se conhecer pessoalmente. Sabe o que eu me lembro? Que? No primeiro evento em que eu te convidei, você foi, eu falava assim, gente, é aquela menina da boca grande. É, a Aquela marca. menina da boca grande, ela é muito encantadora. Eu falei pra você de uma ação que estava acontecendo, você disse assim, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo, deixa comigo. E foi embora, desceu a escada rolante. Eu falei, gente, que moça marcante. Que isso? Que pessoa diferente. Que ousada! É, e tá olha aí, só. se reinventando, né, cada vez com um novo projeto, um mais interessante que o outro. Parabéns. Obrigada. Por ser incansável. Ai, gente, e é um privilégio muito grande. Eu sempre falo pra vocês e sempre vou repetir, não é porque vocês estão aqui na minha frente, não. Vocês são pessoas que são raras, cara. E quem tem tudo. Porque não só pela referência de nome que vocês têm, mas porque vocês são luz, vocês incendeiam, sabe? Aquela áurea que é maior do que a pessoa, quando que você olha ali, linda. você vê que é totalmente diferente. Gratidão. E mesmo que às vezes a gente não tenha tanta proximidade, mas a hora que vê a mesma coisa. Isso é maravilhoso, cara. É um vínculo que existe, né? É uma Exato. conexão ali imbatível. Exato. E comigo, em especial, Bruna, você sabe que é muito louco, assim, a gente se reconhece nos outros, né? E eu me lembro quando você começou a postar os seus sonhos, o que você queria, onde você ia chegar, é exatamente a mesma história. E eu acho que a gente que tem a noção do quanto a gente precisa ser amigas de outras mulheres, e você fala muito disso, tem um fato que, assim, logo no início, quando eu te conheci, me chamou muito a atenção. Você tinha alcançado mais de 10 mil seguidores, e aí você queria muito que a sua amiga também alcançasse esse número, e você fez a maior corrente nas redes sociais para ela. Eu falei, que lindo, cara, isso é sororidade. E naquela época, eu tava aprendendo o que era sororidade. Hoje eu tenho essa palavra tatuada no meu braço. Uau. Então você fazia aquilo, nem sei se Nem você se- sabia não. o que era a sororidade, mas você fazia isso de coração, de essência, porque você é a pessoa que inspira e que puxa outras mulheres para realizarem sonhos junto com você. Então, de cara, a gente já se apaixonou. É muito isso, cara. É lindo de ver, é lindo de acompanhar. Na maioria... Nossa, você falou tudo. Eu não consigo crescer e não trazer alguém, gente. Não dá. Parece que eu não tô fazendo o meu propósito A sua acontecer. parte. A minha parte. Infelizmente, às vezes eu tento trazer umas, e aí elas chegam e depois já descartam. E tá tudo tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Hoje eu tô sabendo olhar por esse fato. Bom, que bom que você conseguiu. Você não precisa mais de mim? Tá bom. Fica tranquila. O vai. amadurecimento faz isso com a Exato. gente, né? A gente precisa entender o processo do outro também. Exatamente. E tá tudo bem falar. Esse dia eu vi um post, né? Tá tudo bem você falar que não se conecta mais com o outro. Por que você não fala mais com o fulano? Não me conecto. Foi bom enquanto durou. Foi um ciclo lindo. Mas não dá mais. Não se conecta, né? Não precisa falar outras coisas a não ser isso, né? Porque a gente precisa se reconhecer na caminhada. E Exato. nem todo mundo caminha na mesma velocidade que você. Se de repente a pessoa ou acelerou ou diminuiu o ritmo, Aham. tá tudo certo. Você tem Exato. que respeitar o seu, né? Por muitas vezes a gente sente essa culpa, né? Nossa, deixei fulano abrir mão da pessoa, mas aconteceu algo que desconectou.
mas você tem que estar conectado com o seu Exato. verdadeiro eu, com essa questão da essência, o que, que você quer pra você, o seu foco, e tá tudo certo, seguir. E pode ser que em algum momento a caminhada se equilibre, Exato. né? E essa é a graça da vida, Essa né? é a graça. E o que tiver que ficar, fica. Exato. E fica leve. Esse final de semana eu nem te contei. Nós estávamos na assessoria da Expo Tatu aqui em Limeira. Tô lá, aguardando o anúncio dos resultados, domingo à noite. Uma menina do meu lado diz assim, João? Eu olhei, não me dizia nada a aparência dela. Ela falou assim, Vanessa, da PUC. Eu fiz PUC Campinas, né? Ah, Aí eu falei, Vanessa, PUC. Aí me deu 2 segundinhos, me veio. Eu estudei com ela. Ou seja, que eu não via, Vanessa, 2003, 13, 20 anos que eu não via, né? 20. E caracas. de repente você tá ali com a pessoa, então os caminhos se cruzam, a gente tem que estar preparado, né? Pra Sim. encontrar, receber bem as pessoas. A vida é muito sábia nessa Muito. questão, né? E falando sobre esse termo, era um termo que eu ia entrar com vocês, que é a amizade. Além de sócios, são amigos, né? Mais que friends, sócios. Gente, Antes de tudo, né? é antes de tudo, cara. E é raro demais, né? Vocês se conheceram onde, tipo? Que vocês se conectaram, óbvio. O quê? Que ano foi, Gra? Jamais sabemos, não faça Não pergunta difícil. Ó, eu vou te falar a minha versão Graziella de ser, tá? Ah. Depois você pergunta pro João racional. Na minha versão, e eu já tenho isso comprovado, acreditem vocês ou não, a gente se conhece de outras vidas. Uau! Não é de agora. A pergunta é especificamente de qual vida? É, de qual vida Tá. você quer saber? Porque eu já sei de outras Você vidas. sente que é... Na realidade não é nem sente. Eu fiz um processo, porque eu sempre senti isso. Tem algumas pessoas que a gente se conecta de cara. E eu sempre fui muito desconfiadinha com algumas pessoas. Ai, Grazi, você é tão eu, cara. A gente é muito igual. A gente é muito igual. Só que com o João, eu nunca desconfiei. De repente, eu tava na frente dele, contando minha vida de trás pra frente, pra trás. Eu falei, Jesus amado. Eu tô me desnudando na frente da pessoa que eu mal conheci. E do nada, ele se tornou meu melhor amigo. A gente se conheceu, ele trabalhava numa emissora de TV aqui em Limeira. E eu trabalhava numa assessoria de imprensa. E eu estava começando o meu trabalho. Eu tinha realizado o maior sonho da minha vida, que era ser jornalista. Consegui o meu diploma, sabe? Sabe o seu retrô? Sim, o meu sim. diploma de jornalista. Aquilo para mim. Então eu tinha na cidade algumas pessoas que eram referência. E o João sempre elegante. Sempre. Não. Exato. No A gente não. requinte. A gente é da vila, né, amiga? bagaceira, A gente é bagaceira. Entendeu? Aí João vem, e eu conheço o João daquele jeito. Jesus do céu, que homem é esse? Nós tínhamos amigos em comum. A gente tinha alguns amigos em comum. E aí, de cara, eu me conectei com ele. E aprendia muito. Eu me lembro, esses dias a gente comentou sobre isso. Eu me lembro, era tão engraçado, Bruna. Ele falava algumas palavras e eu fazia assim, ó. Você lembra disso? Eu falava assim, que palavra é essa? Não, Peraí, deixa eu ver. tinha bloco de notas pra gente anotar e pesquisar no Google depois. Que palavra bonita é essa que você falou? Então, Que bom que toda você vez falava, né? Aí eu acho que ele até achava... toda vez que eu conversava com ele, o meu repertório ampliava, eu aprendia demais. E João sempre foi muito generoso, não só comigo, João é generoso com todo mundo. É uma característica marcante dele. Então, ele não era aquela pessoa impaciente. O que é isso que você tá falando? Ai, que saco você tá perguntando, menina. Você Nossa, tá como prestando- assim você não sabe? De novo Exato. ela? Não, nunca foi assim, sabe? E aí aquilo ia encantando, não só a mim, todo mundo do nosso círculo de amigos, enfim. Os ciclos vão se fechando, os processos vão acontecendo para várias pessoas, cada um vai seguindo o seu caminho e eu e o João seguimos juntos, unidos. A despeito de distância física, né? Exato, porque aí, conta. Porque aí eu fui morar em São Paulo. Depois desse período que nos conhecemos, eu fui para São Paulo. E nós nunca nos distanciamos. Pelo contrário. Toda vez que eu voltava para Limeira, a gente se via, nós saíamos juntos, em casais, né? Era muito engraçado. E aí havia um projeto de nós trabalharmos juntos em algum momento. Aham. Deixarmos de ser CLT, funcionários e termos um negócio nosso. Só que aí, a carreira de ambos, nós trabalhávamos como repórteres de TV, a maior parte da nossa carreira, em lugares diferentes. E aí a gente se encontra pela primeira vez no mesmo estágio de vida em janeiro de 2017. Não, 17 nós abrimos a Dynamos. Sim. Nós fizemos a campanha um ano antes. 2012 nós fizemos a campanha. Isso.
2012. Aí eu volto para Limeira, mas aí continuamos, né? Em lugares diferentes. Aí nós nos vimos em momentos iguais da carreira em janeiro de 17. E a Grazi se lembrou. E aquele nosso projeto de nós abrirmos uma empresa? E aí, foi num almoço no shopping, inclusive. Foi. E aí nós começamos a amadurecer, né? Então, primeiro veio a amizade, a confiança, os laços, os vínculos, você se sentir capaz de desbravar o desconhecido junto a alguém e depois o lógico, né? O que vamos fazer, como vamos oferecer, o que a gente pode ser de diferente para acrescentar na vida do outro. Então, a conexão é humana, Sim. inicialmente, e depois profissional. Exato. Porque eu acho que uma das piores coisas que estabelecem aqui a sociedade não dá certo. Sempre. Né? Bruna, quando a gente abriu a Dynamos, foi em 2017, o país estava passando por uma crise. E as pessoas, a gente foi atrás de algumas pessoas para ouvir a opinião. A gente já sabia o que a gente queria, mas a gente queria ouvir pessoas que a gente admirava. E muita gente falou, vocês são loucos. Primeiro, vocês são loucos por vários motivos. Primeiro, vocês vão abrir uma sociedade, abrir uma agência de comunicação nesse período? Loucura número 1. Loucura número 2. Vocês têm toda a bagagem que vocês têm e vão ser empreendedores aqui no Brasil? Número 3. Vocês vão abrir uma agência que trabalha com assessoria de imprensa em Limeira? Nossa. Limeira não tem a cultura de assessoria de imprensa. Que as pessoas menosprezam Limeira, né? Você vai abrir um negócio em Limeira. Eu já ouvi muito isso, cara. E pessoas que até há muito pouco tempo estavam em cargos públicos defendendo a cidade. É muito interessante. Das pessoas que a gente menos imaginava. E o contrário também aconteceu. E é preciso que a gente fale disso. Existem pessoas que confiam na gente mais do que a gente mesmo. Tenho certeza que já apareceram anjos na sua vida. Muito. Eu me lembro, uma pessoa especificamente, quando a gente foi contar, vou falar o nome dela aqui, porque ela é conhecida de todo mundo, a Kedma. Quando a gente foi contar pra ela, a Kedma sempre muito querida, muito parceira, né? E a gente já tinha um carinho por ela. E eu me lembro eu fiz um café da tarde lá em casa, eu falei, vem aqui que eu preciso te contar uma coisa. Aí o João foi, nós contamos, ela chorou. Ela falou, eu visualizo. Vai ser um sucesso absurdo. Kedma demais. Ela é maravilhosa. É um ser humano diferenciado. Incrível. Ela é. E ela chorou, ela se emocionou, ela falou, vai ser um sucesso absurdo. E aí a gente estava naquele processo da parte burocrática, de abrir a empresa mesmo, de procurar escritório de contabilidade e tal. A gente nem tava com material de papelaria pronto, logo pronto, e ela já tava falando para todo mundo, não, vai ter uma agência de comunicação, meus amigos, e ela contando para todo mundo, sabe? Então é muito legal ver esse início da trajetória, porque a gente precisava ter muita certeza do que a gente queria, a gente sabia que ia encontrar empecilhos, e a gente encontrou as pessoas, né, com cara virada e dizendo que não ia dar certo, e anjos, que sempre aparece na vida da gente. E aparece, né, gente? Aparece. Eu costumo dizer que você precisa prestar muita atenção na sua caminhada, porque você vai reencontrar as pessoas, né? Um negócio que nasce de uma amizade despretensiosa em 2005, um convite para um podcast que nasce de um encontro despretensioso em 2021, né? Um reencontro aqui da Grazi, né? Ou o encontro da Grazi com o Júnior, ela que conhece a esposa dele da época que ela era solteira. Então as pessoas, elas estão conectadas. Exato. Você precisa prestar atenção na sua caminhada. Você não pode ser um aqui, outro ali, outro lá, porque você não faz sentido. Você perde o seu sentido na sua trajetória. Quando você faz sentido e você vai amarrando bem as suas conexões, é isso, você abre a empresa com alguém que você conhece. A sua amiga, ela te indica cegamente por aí. Então é isso, prestar atenção na sua caminhada, estabelecer boas relações, que tem tudo a ver com comunicação. Exatamente. Né? E há quem diga que o outro não precisa do outro, né? Mas... Nossa, como não? Como não? O mundo é uma ervilha e a gente precisa das pessoas o tempo todo. O tempo todo, cara. O sabe? tempo todo. As pessoas, muitas, né, saem da vida da gente e acham que tá bom, saí, eu não quero mais porque eu não preciso mais. Mas pode acontecer tanta coisa que não vai ter pra quem a pessoa ir perguntar a não ser pra você mesmo. E aí, como que você tá? Liberta, tá livre? E aí... E o mundo, Bruna, é uma ervilha. É uma ervilha. A gente tem a falsa impressão de que o mundo é gigante, nunca mais vou encontrar com essa pessoa.
O mundo é uma ervilha. É. E quando você menos espera, pum, tá ali. E essa é a mágica da coisa, né? É lindo. É lindo. E aí dá vontade de você olhar. Aí é você, né? Aí é você, o que você emana? O que seu coração emana? Luz ou trevas? Independente do que a pessoa fez. Aí é com você. Né? Deus não vai descer e falar assim, ó, faz. Não, é você, cara. E, gente, fazer o bem sem olhar quem é o maior prato de humildade que a gente pode fazer na vida de alguém, cara. Eu tenho aprendido isso dia após dia. Eu achei que eu era humilde, viu? Mas agora, você tá doido. Aumentou. E eu fico feliz de estar aumentando, né? Porque geralmente quando às vezes a gente não tem algo que a gente tem, a gente às vezes se perde, né? Tipo, não. Eu no meu caso, eu sempre pedi, mas pedi na hora certa. Falei, não, só me dá se eu estiver preparada. Se for pra mim não ser eu aqui, não me dá. Deixa eu passar pelo processo mesmo. Vai deixando. E às vezes a gente vai passando por processo que a gente nem sabe por quê, mas a gente já pediu Porque o processo ensina. pra estar preparado. Ensina E o muito. processo, além de nos ensinar, porque a gente precisa ter sabedoria também de aprender durante o processo, de confiar durante o processo e de entender que esse processo vai ser responsável pela nossa maturidade e de aprender as lições que esse processo está nos trazendo. Porque é uma frase que a gente, pelo menos eu escutava bastante dos meus pais, né? Quando você ganha de mão beijada, você não dá valor. E no final das contas, eu acho que é isso mesmo, sabe? No final das contas, isso faz muito sentido para mim agora. Adulta, isso faz muito sentido. A gente não entende, né? Lá atrás. Não, mas por que eu não consigo? Por que eu não tenho um carro? Por que eu não tenho a minha carta ainda? Por que meu pai não me ajuda mais? Por que minha mãe não me ajuda mais? E depois você olha pra trás e fala assim, obrigada. Hoje eu falo tanto obrigado pro meu pai. Eu falo. E em tudo na vida, Bruna. Em tudo, porque... Em tudo. Obrigada, cara. Nossa, eu sou mais forte do que eu imaginei. Eu sou. Porque te auxilia na maturidade. Exato. Né? Hoje a gente estava falando de algumas posturas profissionais que a gente ainda se espanta. Como é que pode Meu Deus, a pessoa isso. agir dessa forma? Mas, por vezes, essas provas não se colocaram na vida dela. Então, ela não foi forjada uma pessoa valente, protagonista, com iniciativa. E a gente olha, a gente que teve esse caminho, como é que pode uma acomodação como essa ficar esperando cair no colo, né? Então, essas provações, eu sei que a gente sente. Em alguns determinados momentos a gente quer chorar, né? Achando que o fardo não é pra gente. Mas forja um ser humano melhor. Mais resiliente, mais protagonista, mais corajoso, mais disposto a receber esse tipo de oportunidade cada vez mais para o crescimento ser progressivo. Exato. E é lindo isso que você está falando, João, porque a gente chora. A gente olha. A gente se sente injustiçado. A gente acha que, meu Deus, Deus não tá olhando pra Não gente. é porque a gente é vítima. A gente se sente vítima, né? Por que comigo? Aí você quê? costuma olhar a grama do vizinho e Aham. fala, só comigo tá acontecendo. Nossa, quantas vezes? E aí o processo passa, você sai do seu casulo. Nossa. E quando você vira borboleta, tudo faz sentido. É isso. É por isso que eu passei por isso. Por isso que eu tive que cortar o pé, rasgar a carne. Porque às vezes a gente rasga a carne. A gente sabe do que a gente está passando. Exato. E por muitas das vezes, né, às vezes a gente se acha tão... a gente se coloca num papel de se diminuir em rodas, né? Por exemplo, eu tô falando com um socialite, um cara que tem nome, um trilionário, e o que eu sou aqui? Quando você não passou o processo. Aí quando você passa uns processos que você fala, cara, olha o que eu passei aí. Eu tenho um posicionamento de chegar e conversar normalmente, e se o cara me humilhar, eu vou falar a altura dele. Aí você vê que valeu a pena o processo que você passou. E às vezes nem é falar na altura, às vezes o silêncio Exato. é a melhor resposta que você pode oferecer para a pessoa. O silêncio também é comunicação, é uma forma de se Também comunicar. é uma comunicação. Poderosíssima. Exato. Nossa, eu acho que o silêncio é a pior parte. Não é? Retumbante. Nós falávamos sobre isso, né, Júnior? Há pouco tempo aí nós tivemos uma mudança presidencial, o país um caos e
os dois lados esperando os líderes se posicionarem, né? E por vezes o silêncio se impôs e a nação ficou esperando. Que mensagem é essa que se passa no silêncio? E da nossa parte é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando a gente faz silêncio, tem uma mensagem muito forte ali. Mais forte do que se você berrar, gritar Muito mais. É. ou falar qualquer outra coisa. Muito mais. Porque a pessoa, ela vai pensar em tudo que ela fez para promover o seu silêncio, É. né? E nós mesmos. Nós Às mesmos. vezes, o nosso insight não vem no nosso silêncio. Total. Não vem conversando com um amigo desabafando, ou numa terapia, ou debatendo aquele assunto. Às vezes o insight vem no nosso silêncio, no nosso interior. O silêncio é comunicação também. Cara. E aí tá. Lindamente. Dínamos tem quanto tempo? 6 anos. 6 recém-completados anos, agora. Cara. É uma criança. É um bebezinho. O meu é um bebê de 4 meses, o seu é uma criança. Tá. A nossa já sabe o que é certo e o que é errado. Ela já sabe, ela tá começando a formar a cabeça dela agora. Tá. Cuidado, 7 anos. Tá. Entendeu? Gente, é total, né? A nossa empresa É o nosso filho. é o nosso filho. É o nosso filho. Hoje mesmo eu falei pra uma colaboradora minha. Ela falou assim: nossa, olha, coloquei. Esse daqui tava. O liquidificador é 110. E aí eu ligava na 110 e não pegava pressão. Agora eu troquei a tomada aqui e pegou. Ai, que louco. Eu falei, é um bebê. O bebê você nunca sabe quando ele tá com fome, quando ele quer fazer cocô, quando ele quer fazer xixi. É assim, cara. É descoberta. Não vai estar tudo perfeito. Não vai estar tudo 100% maravilhosamente. É fazer no imperfeito até virar o perfeito. E você falar, cara, tô fazendo. Sai de perto, tô fazendo, né? Me deixa. Me deixa. E daí, dentro da Dynamos, vocês colocaram o quê, por exemplo? Além da comunicação de imprensa, vocês quiseram fazer essa questão, por exemplo, eu, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto do workshop, que eu sou apaixonada. Pra todo mundo eu falo, entendeu? Eu falo, gente, vocês têm que fazer o workshop do João da Gra, cara. Vocês têm que procurar o seu anjo, entendeu? Não tem essa. A pessoa tá dando risada de você, tá mexendo no celular, procura um anjo, vai ter alguém assim, ó, fazendo afirmações do que você tá falando. Foca nele, entendeu? Maravilhosa! É maravilhoso, cara. E a gente fica feliz, porque a gente não faz esses encontros para conversar só com quem tá lá. É de fato, para que quem participe saia propagando. Saia e sai mesmo, e é maravilhoso. Quer uma boa notícia? Dias 10 e 11, portanto, segunda e terça-feira que vem, estamos com nova turma do workshop Perco Medo de Falar em Público. Nossa. Que é uma notícia Só 4 ruim. vagas. Só 4 vagas? Só. Porque quando a gente encerra uma turma, já vem uma lista de espera da turma anterior. Ai. Nós já marcamos a próxima data. Então é sempre assim, sempre sobram poucas vagas quando a gente tem uma nova turma. Então nós temos 4 vagas. Gente, é maravilhoso. Acho que eu quero de novo, porque... Vamos. Meu, é perfeito. Cada vez que você vai... Eu acho que cada vez que você vai, você aprende mais, né? Nossa, Eu imagino. o tempo todo. O tempo todo. Porque Gente, daí, querendo ou não, você tá ali com o aluno dá um insight em você, É isso. né? E a comunicação, ela é muito legal, mas ela nos expõe. E por vezes a nossa natureza nos puxa para retração. Então a gente não quer por vezes se expor, a gente quer ficar no nosso conforto. Eu não quero ser julgado, né? Eu não quero ser apontado. Eu quero ficar quieto e a gente vai se procrastinando, vai se enferrujando. A pandemia fez isso muito com a gente. No nosso primeiro workshop pós-pandemia, a gente pedalava ali para dar conta, porque a gente estava enferrujado, até a gente se soltar. Então todo workshop também é um treinamento para a gente. Gente, Porque é um aprendizado coletivo, é surreal isso aí, né? né? Quanto mais você se oprime na comunicação, menos você vai ter ela, É Exato. isso. né? Eu percebo isso, por exemplo, às vezes no retrô. A questão de dar oi para as pessoas que eu sinto que não, né? Tem clientes que vão, né? Que me conhecem, às vezes vai por conta do retrô, mas chegar lá eu tô lá. E aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu fico assim, ai, dá até um tremedeiro. Eu falo, ai meu Deus do céu, como que eu vou chegar dar oi pra essa pessoa? E se eu ficar de ar? E se eu... Mas aí... Daí você lembra da Aí eu dinâmica, da lembro primeira dinâmica. Exato. Aí eu vou, chego, aqui, entendeu? Aqui, ó. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, fica à vontade, tá?
tudo certo. Pronto. Ô, Bruna, O mas você peso que sabe... você tira. Ah, Libertador. É libertador. Você tomou a iniciativa. Exato! Quem manda em mim sou eu, caramba. Exato. Para de ser louca. É isso. E você sabe que o workshop, ele também aconteceu de uma forma despretensiosa. Sério. Quando Porque nós, isso que vocês fazem é maravilhoso. quando nós montamos a Dynamos, a gente sabia que a gente gostaria de trabalhar, a gente sabia que a gente ia trabalhar com comunicação. E a comunicação é muito ampla. A gente fala de comunicadores, né? Quem são os comunicadores? Publicitários, designers e jornalistas. E nós, ambos, jornalistas. Então, a gente tinha que oferecer soluções em comunicação que tivesse a ver com a nossa experiência profissional. E a nossa carreira é muito parecida. Então, ambos tinham experiência em assessoria de imprensa, em TV, em rádio, em jornal impresso. A gente teve essa bagagem, a gente conseguiu trabalhar em todos os setores da comunicação, do ponto de vista do jornalista e trazer para a Dynamos. Então, a gente sabia que a gente poderia oferecer essas soluções em comunicação. Quando a gente trabalha no poder público, quem trabalha em assessoria de imprensa, em comunicação do poder público, também tem uma outra demanda que é evento, que é uma ferramenta poderosíssima de comunicação. Então, a gente sabia que a gente poderia atuar em todas essas áreas, também trabalhar com eventos, porque a gente já fazia 4 anos que a gente fazia aquilo diariamente, e naquele momento estava vindo as redes sociais. Então, a gente foi se especializar, porque os veículos de comunicação estavam fechando as portas. Limeira tinha, não sei se você vai lembrar, mas tinha 3 grandes emissoras de TV, hoje a gente tem só 2, tinha 2 grandes jornais de circulação diariamente, hoje já não tem mais. Então, Nenhum, né? tava fechando. Hoje a gente tem Só um um só. só. Então, estava fechando os veículos de comunicação. A gente sabia que a gente estava passando por esse processo de transformação e que a gente tinha que se adequar àquela nova realidade. Então, nós oferecemos também as soluções voltadas para a área digital. Fomos nos especializar, fomos para São Paulo fazer vários cursos e voltamos para cá para oferecer isso aqui em Limeira. E aí o tempo foi passando, e eis que do nada, numa conversa com o primeiro cliente nosso, que se queixava da dificuldade de encontrar empresários para se comunicar bem, para falar bem em público, ele olha para a gente e fala: por que vocês não fazem um curso de oratória? Eu sinto que os meus clientes têm muita dificuldade de se comunicar. Imediatamente, tá bom, missão dada, missão cumprida. E aí fomos, né, João? Aí fizemos esse curso e a primeira turma lá em 2017 foi surpreendente, porque nós tivemos uma turma muito mista e essa é a graça do workshop de oratória, porque aparece desde o estudante com dificuldades em defender um TCC, né, um projeto experimental de conclusão de curso, até o empresário super bem posicionado, com carreira consolidada, mas que enfrentam as mesmas dificuldades em falar. Então aparece desde o advogado até a pessoa que vai numa entrevista de emprego e não sabe falar sobre ela. Aparece um professor até a dona de casa que não consegue falar com o marido. Então, os interesses são distintos e quando estamos todos lá na mesma sala, nós aprendemos um com o outro. Ai. Com a dificuldade do outro, com a Cara, vivência aí do você outro. pega, é louco, porque você tá ali, aí você fala assim, meu, olha só, o outro tem a mesma dificuldade que eu. Nossa. E por Sabe? vezes não identifica sequer a dificuldade. Às vezes está lá porque sente que precisa estar lá, que precisa parar arestas. E durante as 2 noites, identifica, olha, se eu fizer isso, o ganho que eu vou ter, ou a melhora que eu vou ter. E por vezes era só um insight que ele precisava e ele está lá procurando esse rumo. Exatamente. E a gente falando tanto de confiar no processo, né? Eu me lembro que nas primeiras edições do curso, a gente falava, que lindo, né? A gente recebia todos esses feedbacks, que legal, foi transformador, enfim. Mas fazia sentido, mas não fazia sentido, sabe? Nossa, que lindo, foi legal, mas será que é tudo isso mesmo? Sabe aquela síndrome da impostora? Será que é tudo isso mesmo? A gente se cobra. Muito. O tempo inteiro. E aí, logo na primeira turma, a gente teve, assim... Foi lindo, vou contar. Uma das pessoas, um dos participantes, ele tinha dito que ele não queria falar no exercício final, que ele não queria fazer a apresentação dele. E aí, ele falou pro João, né, João, que ele não se sentia seguro, enfim, porque ele estava passando por um processo difícil. Ele tinha descoberto um câncer fazia pouco tempo e que ele não queria mostrar a fragilidade dele ali na frente de todo mundo, enfim, porque era um processo muito difícil e doloroso para ele.
Então, nós começamos a ouvir todas as outras apresentações e, do nada, ele faz um sinal para o João e fala, tô preparado. E... que ele queria falar. Então, ele sobe ao palco e compartilha a questão do câncer, que muita gente não sabia, da descoberta recente, uma infância com um pai alcoólatra que foi muito pesada, que tinha alguns ecos ali na vida adulta, e ele faz uma explanação e não houve quem não chorasse. Logo na nossa primeira turma, hoje já são mais de 40. Então ali, eu acho que foi o momento em que nós tivemos clareza de que aquele curso era impactante e que poderia contribuir para a vida das pessoas, que a gente deveria seguir. Foi a partir daí que o workshop entrou na nossa cartela de soluções em comunicação. E é propósito, vocês sabem, né? Hoje a gente sabe, Bruna, porque, por vezes, naquele momento em que os alunos estão com a gente, só nós ali, as pessoas revelam coisas assim que só revelam em sessão de terapia. E elas estão abrindo aquela dor mais dolorosa dela ali pra gente. Então, a gente teve noção de que era uma missão. A gente teve noção que era muito além do workshop, de ferramentas para ensinar as pessoas a se comunicarem. Elas precisavam de acolhimento ali naquele momento e, mais do que isso, de empoderamento. A gente recebe muito feedback dos nossos alunos que falam, eu me lembro de que o João falou isso para mim. Eu me lembro que a Grazi falou isso para mim. A Grazi me empoderou, o João me encorajou. Então, é muito além de ferramenta de oratória. É muito além. É propósito. É muito além. É muito surpreendente. Eu não me lembro na sua turma, mas na dinâmica final, exatamente isso que a Grazi disse. Surgem algumas temáticas que a proposta é, fale sobre algo que você domina. Que seja do seu contexto, que você vai se sentir seguro. E as pessoas fazem confissões, revelações, entregam dramas existenciais e de repente você está ali analisando comunicação verbal e não verbal e a pessoa coloca algo muito mais profundo. E como que vocês recebem isso? A gente Vocês... teve uma certa dificuldade, não como que a gente chora junto. Então. A gente nem pode falar muito sobre isso, porque já já a gente está chorando também. A Grazi chorona. Já já a gente chora. Dois. Então, pra gente, assim, é muito marcante e, ao mesmo tempo, recompensador saber que as pessoas nos confiam um momento tão valioso para ela, que é de externar uma dor ou um conflito. Então, assim, inicialmente é isso. É um respeito absoluto pelo que ela está vivendo. E aí é uma orientação muito pessoal, muito pessoal. personalizada. Mas a gente percebe que ela precisava passar por aquilo. Porque nos 2 dias as barreiras caíram, ela está despida dos medos É louco. a ponto de se sentir confortável por trazer uma infância opressora, uma doença, um conflito dentro de casa. E também tem a nostalgia, né? Também. Assim, conte algo que você viveu lá na infância. E aciona gatilhos, né? Aciona o gatilho. Aí você vai lá, aí todo mundo diz assim, ai, conta a sua primeiro, né? Que a gente faz aquela turminha, né? Exato. Conta a sua primeiro. Não, conta a sua, não, conta a sua. Nossa, a minha é engraçada, hein? Ah, a minha não tem tanta graça. Aí tem umas já que falam, eu não tenho, eu não tive. E a gente já algo adaptou essa engraçado. dinâmica, né, Gra? A gente teve que adaptar essa dinâmica. Porque a tendência das pessoas, inicialmente, é trazer uma história triste. Quem tá lá fora com eles é a Gra. Nesse momento em que elas estão tendo os insights do que contar. E pra gente é interessante que seja algo bom, porque ela vai passar por uma aprovação ali, né? É uma dinâmica de teste. Podemos falar, né? Fica a curiosidade. Sem spoilers. Embora já estamos dando. E a gente teve que adaptar justamente por isso. Mas é muito louco, né? Porque eu me lembro da gente conversar no começo, assim, da gente olhar um pra cara do outro e falar, o que aconteceu? O que aconteceu nesse curso? Meu Deus, o que foi isso? Cada um é diferente do outro, né? Até a gente entender que, ok, então a gente não fala mais o que aconteceu. Sempre vai acontecer. E a gente tá pronto pra acolher, pra encorajar, pra abraçar, pra chorar junto. Pra chorar junto. Sobre o propósito. E acontece muito.
Mas é uma turma, assim, é um encontro muito vivo. Nós passamos por diversas questões de uma maneira muito fluida, porém sempre com técnicas muito conectadas para entregar para a pessoa um conteúdo que faça com que ela se sinta mais segura no dia a dia dela. Sim. Né? Seja gravando um vídeo, seja numa conversa, seja a apresentação de um trabalho, seja a defesa de uma tese. Então, é um conteúdo que nós percebemos que é um trunfo que nós entregamos na mão de cada um que passa por lá. E aí, cabe a cada um seguir a sua trajetória e colocá-los em prática. E, por exemplo, a comunicação. Tem gente que trabalha e não consegue nem se comunicar, por exemplo, com o próprio gestor. De medo do que ele vai pensar, dele não deixar fazer algo, porque não sabe se colocar. E dentro desse workshop, vocês conseguem fazer com que a pessoa entenda que ela consegue se posicionar, né? Você sabe, Bruna, a gente tá falando de ambiente de trabalho, mas às vezes é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Por vezes, aquele almoço de domingo que reúne a família inteira... Ai, meu Deus, eu vou ficar quieta porque se eu falar vai dar B.O. Ou, nossa, que tímido, não fala nada. Porque não consegue se comunicar. E a pessoa que se comunica, por vezes, se comunica de forma errada e acaba dando B.O. Os B.O.s dos almoços de domingo. Então, nem precisa ir muito longe. Às vezes é dentro da nossa casa mesmo, com o nosso relacionamento com o nosso parceiro. As famosas DRs, que acaba virando brigas, porque não tem uma clareza, né? Quer falar, mas aí tá pensando em outra coisa, aí essa outra coisa que tá pensando joga a raiva na fala, né? E vai viciando no conflito, né? Viciando no conflito. Só sabe falar se for da maneira brusca para ser ouvida, né? Porque eu acho que toda pessoa que grita muito é porque nunca foi ouvida de fato. Isso é verdade. Tem pesquisas que comprovam isso. Mulher costuma falar muito mais alto, porque socialmente, culturalmente, nós somos ensinadas a ser meigas, distintas, delicadas. Não pode ser expansiva. Não pode ser expansiva de forma alguma. Culturalmente, hoje, graças a Deus, isso tem mudado. Mas a gente sabe... Mas ainda é um tabu. Com certeza. Né? E a gente precisa educar as meninas para serem como elas são. Sem podar, sem dar remedinho, né? Nossas meninas e meninos. Então, justamente por conta disso, para as mulheres serem ouvidas, elas tinham que gritar. E aí ela é vista como uma mulher raivosa. Uhum. Então, se ela tá na linha de frente e é protagonista, ela é exibida demais. Então, o tempo todo sendo criticada. E ela vai se sentindo inadequada. Então, ela começa no primeiro emprego e ela tem esse posicionamento de tomar iniciativa, de ser protagonista, ela é vista como inadequada. O que, por vezes, deveria ser visto como uma virtude, como uma grande vantagem da profissional e da pessoa que ela não é vista dessa forma justamente por conta da cultura que nós vivemos. Essa cultura machista que vem do patriarcado, enfim, aí a gente vai entrar numa outra esfera. Mas é isso. Então, as mulheres, quando a gente toma esse conhecimento, a gente entende que a nossa forma de comunicar, por vezes, soa agressiva e que a gente... Tendo conhecimento disso, tendo consciência disso, a gente consegue moldar de forma a se fazer entendido, nossa vida fica muito mais leve. As nossas relações, seja com quem for, relações de trabalho, relações com amigo, relações com dentro de casa, elas ficam muito mais fluidas. Nossa. E mandar um beijo aqui pro Glauber, olha só. Glauber, maravilhoso. Que esteve em uma das nossas turmas, né? Com excelente desempenho, tá aqui de olho no programa. Eu tô só de olho no celular da Grave nos comentários do Glauber. Que bonitinho, mandou um monte de mensagem linda. Glauber, tô chorando, tá chorando, amigo. Tô chorando sim, a Gra me enxergou, me incentivou, gratidão, foi a primeira pessoa fora da nossa casa que viu o primeiro potinho da Delpote, foi mesmo. Você vê? Eu me lembro, é isso, sabe? É isso. As pessoas, e o Glauber eu conheci também pela rede social. As pessoas, elas confiam na gente. E isso é muito legal. E a gente sente muita gratidão, sabe? Ao universo, a gente já entendeu essa nossa missão. Lembra que no começo da nossa conversa eu falei, né? Eu sou desconfiada de todo mundo, mas com o João, logo no primeiro momento, eu já contei todos os meus segredos, minha vida de trás para frente, frente para trás. As pessoas que às vezes não nos conhecem fazem isso com a gente, né? Já chega já contando suas vidas, suas ambições. E com o Glauber foi assim. Eu me lembro dele mostrar. Ele falou, tem uma coisa para te falar, mas você não pode contar para ninguém. Ele estava entrando aí no mundo do empreendedorismo, você sabe como é que é. Uhum. O medo que dá de você sair de uma CLT para entrar nesse mundo
louco. Louco, Do né? empreendedor. Há quem diga que não é. Pois é. E aqui eu tenho uma pergunta aqui. Como ter uma linguagem assertiva? Maravilhoso, esse é o segredo, né? Pergunta É o de segredo, milhões. né? É o meio do caminho, né? Entre o passivo, que é aquela pessoa sem energia, que não convence ninguém, que sempre Oi, parece tudo muito bem? receosa, ela nunca tá certa do que ela tem a dizer, ela é sempre duvidosa, do que aquele agressivo, que é taxativo, só ele sabe, ele tem razão, todas as teorias ele conhece, o assertivo é o meio do caminho. Ah, É você é o que... é não parecer o fraco demais e nem o muito invasivo, muito agressivo. É estar ali no meio do caminho. É um treinamento. É um tentativa treinamento. e erro. É o seu amigo muito sincero te dizendo, olha, você está muito agressivo nesse momento. Você tinha razão, você tinha os argumentos e não soube colocar. E você ter abertura para fazer as correções necessárias. Uma vez que alguém te aponta o seu direcionamento. Exato. E autoconhecimento. Porque às vezes a gente é passivo e não sabe o que é. Às vezes a gente é agressivo e não sabe o que é. E às vezes as pessoas falam que somos, mas a gente não tem a consciência disso. Sabe um exercício excelente? Sim. Áudio de WhatsApp. Como? Porque a gente tem a real noção de como é a energia que a gente está despendendo naquela determinada fala. Primeira vez, faz um exercício, volta atrás. A primeira vez que você ouviu sua voz no áudio de WhatsApp, você levou um susto? Sim. O que você achou de você? Me irritei. Você se irritou porque você tava falando lerda demais Ai, ou porque eu rápida tava demais? falando muito assim, sabe? Não gostou da sua voz? É, não gostei. Sabe? Falando muito dominante, muito afirmativa. Com Aí tom você de fica- arrogante? é. Com Por tom exemplo, de... o Instagram. Até hoje eu não consigo. Eu odeio ouvir minha voz no Instagram. Verdade. Você não se Consigo. ouve lá? Mas agora Não, você se ó, ouve. agora sim, Ah. mas antes não. Entendeu? Mas, por exemplo, eu gravei, aí eu fico me amando. Ai, que legal. Olha que eu postei. Eu fico assim. Ah. Aí depois eu já não quero mais. Tipo assim, à Enjoei. noite já me irrita, Enjoei. enjoei, não quero mais assistir. Se eu ficar assistindo muito, eu vou ficar achando alguma coisa e vou apagar, então eu não assisto. Então, eu fico ali umas 2, 3 horas, assim, toda hora abrindo, né, vendo quem... visualização não, vendo os números, né, porque a gente é um CLTzão o Instagram, né, a É. gente fica aqui preocupado com engajamento, essas coisas, né, ele é o nosso chefe. Aí eu olho, eu vejo, ai, que legal. Isso, por exemplo, de manhã, meu bom dia, oh, não sei o quê. À noite eu já não quero ver meu bom dia, não. Cansei. Cansei. de mim mesmo. É. Mas o áudio de WhatsApp, ele é assim, ele é poderoso. É. Poderoso. Porque você vai entender, vamos pensar lá na pessoa que é muito passiva. Quem é muito passivo dá sono de ouvir. Nossa, E às vezes a pessoa fala assim... imita "Ah, uma pessoa passiva. Ai, Bruna, Nossa. eu posso ir no retrô? Se você falar que não pode, tá tudo bem. Mas eu gostaria muito de ir no retrô nesse final de semana. Mas se não puder, não tem problema. Porque o passivo, ele não quer te deixar chateado. Ele quer falar sim, ele vai falar amém pra tudo. Entende? Ele se sente culpado, ele não quer ser É. invasivo, ele não te olha. Não quer ele te tem- incomodar. Ele é todo travado, ele é pra dentro. Ele é pra dentro. É. E o dominante? E o dominante é você, meu amor. Oi? Eu vou no retrô Ei. amanhã. Eu vou no retrô amanhã. Não vou estar lá. Eu vou. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Só que a gente precisa tomar cuidado com quem é dominante. Muito. Porque às vezes você nunca conversou com alguém que a pessoa olha pra você e fala assim: por que você tá gritando comigo? Aham. Por que você tá brava comigo? É muito isso, cara, mas não é, tá vendo? Ó, eu tô gritando já. Mas não é. Na maioria das vezes nunca é, tipo, gritando. É porque eu falo muito assim, gesticulando. Falo, meu, nada a ver que você tá falando. Nossa, cala a boca, não tem nada a ver. Então, esse tipo de linguagem, eu preciso tomar um pouco de cuidado. Porque... A gente precisa, Bruna, sabe? Porque a gente cai naquela cilada de achar que todo mundo é igual a gente. Exato. E as pessoas não são. Às vezes, Tá a forma vendo, como a gente? gente tá falando tá machucando o outro Tá de verdade. machucando. E às vezes, por vezes, e aí eu tô falando de mim, eu falava, ih, já vem com esse mimimi. Meu, não posso falar nada que ela chora. Não posso falar nada que ela fica chateada. Não pode... Sim, ela fica chateada, respeita a dor dela. Sim, ela fica chateada porque ela tá achando que você tá brava com ela. Respeita a dor dela. A dor é dela. Ela é diferente de você.
Então, é arrogância da nossa parte pensar dessa forma. Por isso que eu bato na tecla que o áudio de WhatsApp é o melhor remédio da vida. Porque quando a gente grava, por vezes eu tô gravando e eu falo, meu pai, por que eu tô falando brava desse jeito? E eu não tô brava. Eu só tô sendo eu. Caraca, velho. E aí você dá uma diminuída na voz. Você fica até com meio que vergonha, né? Sim. Nossa, de si mesmo ali na situação, né? No começo é muito difícil. Hoje eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, não com facilidade. Não sou uma pessoa, é exercício. É reconhecer que esse é o meu problema, que às vezes não é problema, porque às vezes você precisa ter essa postura mais firme mesmo, para se fazer ouvida em determinados ambientes. Isso é exigido de nós, esse tipo de postura, mas em determinados ambientes não. Então, tomar consciência e fazer esse exercício diariamente. Diariamente. Porque a linguagem corporal e a linguagem verbal, elas estão associadas, né? Sem dúvida. Como diz o nosso mestre da oratória, 55% do que vocês entendem aí assistindo esse podcast, vocês entenderam graças às nossas movimentações faciais e aqui com o que vocês conseguem ver de braços, né? Nosso corpo se comunica demais, né? Tem uma pesquisa da Faculdade da Califórnia que comprovou essa questão. Então, 55% do que as pessoas entendem do que falamos, elas entendem graças ao nosso corpo. É muita coisa. Então, tem gente que gosta de falar sempre sentado, tem gente que gosta de falar só em púlpito ou tribuna, e ela perde todo esse potencial que o corpo dela oferece para acrescentar na comunicação. Cuidado com alguns gestos, ok? Alguns gestos, em algumas culturas, têm dupla interpretação, pode destruir a sua fala, distrair plateias. Então, é por isso que é importante a gente se assistir. Você não quer ver o seu bom dia à noite, mas veja à tarde, pelo menos. Nossa, se assistir também é trash, né? É bom a gente fazer. Principalmente ali na comunicação, falando, né? Mas é um exercício maravilhoso. Exato. Porque é se vendo que você... E também você pode treinar sozinha, né? Exatamente. Colocar o celular ali e fingir, né? Assim, no caso, se imaginar que tem uma plateia. Pra quem, por exemplo, tem pretensões... Nem sempre pretensões de palestrar, mas é bom até pra você treinar quando for falar com qualquer outra pessoa, né? Vou ter uma DR... Aconteceu alguma coisa no meu namoro, essa tarde não foi legal, eu não vou falar agora, porque eu sei que se eu falar agora eu vou brigar, então eu vou respirar muito fundo, fundamente, e vou treinar o que eu vou falar. Vou falar desse jeito. Chegar nesse nível. Bruna, a gente precisa. A gente precisa. Respirar é fundamental. Pegar uns cristais também. Eu sou a louca, né? Você é a louca, né? Hoje eu fui no shake, tinha uns cristal lá, falei, deixa eu pegar um cristal aqui. Se isso te encoraja, a gente fala disso também lá, né? Programação neurolinguística. Se isso te encoraja, siga com tudo que você sente. O que você acredita, a sua fé. Exatamente. Essas questões são muito individuais, né? De crenças, essas coisas, né? E até a menina esses dias, uma colaboradora minha falou, Bruna, você é muito diferente. Você pensa, tipo assim, não só fora da caixa, mas você tem um jeito diferente. Porque eu sou movida pela fé, por tudo aquilo que... Se eu sentir que esse copo aqui tá me passando uma coisa boa, eu vou me apegar a ele e vou fazer algo que, né, eu me conecte com ele. Então, não tem como eu passar isso pra você. É só se você se sentir no dever de fazer isso, né? E às vezes esse copo tá te trazendo uma coisa muito boa que pra outra pessoa você vai olhar e vai falar... Exato! Eu tenho uma mania que eu não gosto de colocar bolsa no chão. Eu também não gosto. Não gosto. Ai, que coisa louca! Aí o universo faz o quê? Manda a pessoa que desacredita de tudo que eu acredito na minha vida. Aí eu falo assim, e taca a bolsa no chão. Fala assim, da onde é que você tirou que esse porcelanato vai enfiar a mão na sua carteira e tirar o seu dinheiro, gente? Quem é que te convenceu disso? Esse taco vai se assaltar aqui na nossa própria frente? Mas é isso. Vou dar outro exemplo bobo. A semana passada eu ainda tô me recuperando de uma crise asmática. E o João me manda uma mensagem assim. Fiquei muito mal, eu não conseguia falar. Fiquei muito, muito mal mesmo. Aí o João me manda assim, na segunda-feira. Você já marcou o pneumologista? Eu falei, não. Mas eu marquei constelação, eu marquei reiki, marquei terapia, tudo na mesma semana. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito.
E tá tudo certo, tá porque tudo é isso, certo. ela vai entender o que ela empoderou que pode ter causado essa Porque situação. tem o contexto por trás, né? É isso. E, gente, não tem como, né? Quando você não trata do seu interior, a sua comunicação fala muito, né? Sim. Opa. Eu mesmo, quando eu não tô bem, todo mundo sabe que eu não tô bem, cara. Cai a vibração. Mas não tem uma pessoa que não olha pra mim. Cai a vibração. É. A frequência. É perceptível, Até energia. a minha voz é assim. Oi. Não sei. Eu fico, o que é ela, será, né? Porque a frequência baixa, a energia baixa. E qualquer pessoa que conhece a gente sabe. É. E aí, sabe o que acontece? A maioria das pessoas pensa que a gente tá brava ou triste com elas. Porque você sempre é tão astral. Tem uma cobrança pra você ser assim 100% das vezes, né? O tempo todo. Todos os dias. É. Todos. E aí você fica assim, não, eu só quero Fica quietinho. só quero ficar quieta. Não quero falar com ninguém, gente. Que nem o pessoal às vezes chama eu lá. Bruna, posso falar? Bruna. Eu, gente, Hoje não. por favor. Amanhã não é fala. Sabe, domingo, 1h da manhã. Ah, posso? Não sei. Por favor, amanhã não é conversa. Você tá, sabe? Então, assim, tem dias que você só quer ficar ali no seu silencioso, né? Uhum. E isso é maravilhoso, porque também é seu autoconhecimento. Você tem que se respeitar, né? cara. Isso, exato. Porque você só oferece. Isso vai te exaurindo, você vai ficando sem força mesmo, fraca. E todo mundo tem um momento que precisa de ser reabastecido, né? Exatamente. Precisa do silêncio, como a gente Necessita. estava dizendo, né? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A pessoa que às vezes acha que a outra não é acessível. Nossa, aquela pessoa ali, ela não é acessível, porque ela sempre tá com outras pessoas, né, mais importantes e tal. Aí essa pessoa que aparentemente para outras pessoas não se torna acessível, ela automaticamente, quando une com a outra, ela se torna muito acessível. Porque não tem nada a ver do que a outra tá pensando. Por quê que essa pessoa se torna tão... Você entendeu? Não. Não, pera aí, ó. Eu tô olhando a gesticulação, Eu tô também. achando fantástico. Também, eu tô tentando É o fazer uma come, analogia come. com os gestos. Calma aí, Fala ó. de novo. Vamos lá. A Maria não A é Maria acessível. não é acessível. É uma história aqui, gente, ó. A Maria não é acessível. Nossa, parece que ela é, às vezes, não é que ela é metida, mas às vezes ela não distante. ela é distante. Não dá abertura. Parece que ela não conversa com muitas pessoas. Mas eu vou tentar falar com a Maria. Aí, a hora que eu conheço a Maria é totalmente diferente daquilo que eu pensei. Porque a gente julga, né, Bruna? Sim. Somos seres humanos que julgamos o tempo todo. E aí a Maria é totalmente legal. É. Só que aí, pra mim, já não importa mais. Porque ela é legal. Então eu não quero ficar com a Maria, porque eu achei que ela era mais difícil. Tem gente que gosta disso, porque não é possível. Mas isso eu acho que é um fenômeno que antes havia com a televisão e agora veio com redes sociais, né? Da necessidade de ter um ídolo, o inalcançável, aquela pessoa que você projeta algo. A gente não ouve falar muito. Vi fulano no aeroporto, o ator, a atriz, o cantor, a cantora. Super antipático. Não falou com ninguém. Mas você espera o quê? Que ele saia cumprimentando 1.500 pessoas que estão no saguão do aeroporto? O que você espera? Ele teve o comportamento que você teria no saguão do aeroporto. Ele passou. Ah, mas ele não me olhou, sou super fã dele. É óbvio. Amigo. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Então, assim, em outra dimensão, em outra projeção, é o que acontece com rede social, principalmente com quem está ali exposto, né? Você disse uma coisa no começo, João sempre elegante, não sei o quê. É legal a gente ter uma leitura da imagem que as pessoas têm da gente, né? As pessoas, Sim. o que as pessoas acham de mim? Elegante, o João é duro, o João é sério, o João Tem que isso... saber falar com ele, porque vai que ele É eu falando errado. porque ele dá aula de oratória. E você já me conhece no meu lado B. Eu sou super farofa, eu tenho uma barata de borracha, eu taco a barata nas pessoas. Então as pessoas criaram algo que eu gero. Em rede social, em evento, eu celebro casamentos. Então elas têm uma postura rígida da minha parte. Então pode ser que quando elas me vejam, elas fiquem impactadas quando eu posto um momento mais íntimo com amigos, Sim. né? Mas, gente, não era bem isso. Tanto que para celebrar casamentos eu criei até um outro Instagram para não assustar pessoas com o meu verdadeiro eu. Olha que loucura. Que doideira isso, né?
Mas então é isso, eu acho que isso é um fenômeno de rede social e ele vai continuar acontecendo. Vai pra sempre. E sabe uma outra coisa que depende, acho que vale a pena a gente pontuar? Sonhos. Às vezes a gente tem um sonho de conquistar, sei lá, um carro novo. Ai, meu Deus, eu quero aquele carro novo, eu preciso daquele carro novo. Conquistei o carro novo, perdeu a graça. Perdeu a graça. O ser humano é assim. Então, acho que tem sim muito desse fenômeno que o João traz e faz muitíssimo sentido tudo isso que ele está trazendo. Mas tem essa coisa que é nata do ser humano mesmo, de perder a graça depois que ele conquista determinada coisa. Não é nem perder a graça, perde a graça porque ele almeja outros sonhos. Então, já conheci aquela pessoa inalcançável. Quem é o mais inalcançável agora que eu posso conhecer? Aham. Né? Exatamente. É a necessidade do novo, né? Do novo. E aí também, quem achar que... Não precisa ficar achando que você tá sendo usado, Não. né? Não. Não é sobre isso. É sobre... Definitivamente não é sobre isso. Não que não aconteça, né? É. Porque aí a gente vai cruzar o nosso caminho com pessoas de diferentes índoles e tudo mais. A gente, por vezes, se pega numa cobrança assim, fulano marcou um café comigo Ei! só pra... Exato. 5 cafés. Só RS. para conseguir uma consultoria gratuita ali de como ser. Então, assim, depende da pessoa. Mas é aí que vale. A gente estava falando da caminhada e das experiências pelas quais a gente passa, a gente vai ficando tarimbado. Vai. Meu Deus. A gente vai pegando quem é quem, o que tem por Exato. trás daquilo, qual é o Você objetivo. sente, né? cara? A gente... Você é sensitivo? Super. Muito obrigado. Ah! Você fez assim e saiu uma voz feminina. Verdade! Sou eu. Nossa. Nós somos. Muito. Gente. Muito mesmo. É louco, né? E é muito louco o que acontece com a gente, porque às vezes é essa coisa de vibração, né? Às vezes a vibração de um tá meio capenga, a do outro tá super antenada. Você não percebeu, não percebi. É mesmo? Verdade! É muito louco. Caramba. Nós somos muito, sim. E essa questão de conhecer comportamento não verbal, por vezes numa reunião, tá acontecendo alguma coisa e você tá ali. Você tá ali. Só entendendo tudo o que tá acontecendo e que a pessoa não quer te falar. Te falar. Mas o corpo dela tá contando tudo. Exatamente. Nós tivemos uma reunião uma vez, numa padaria, que parecia ter ficado tudo 100%. E eu o tempo todo só assim, ó. Meia hora depois chega um áudio. A pessoa tava do meu lado aqui, e na minha cabeça tá tudo certo. Tudo. E o João de frente. Meia hora depois. E eu de frente só observando assim o que estava acontecendo, uma perna que balançava aqui, tal. Então, a comunicação nos dá subsídios para fazer uma compreensão de Totalmente. contexto também. Né? Totalmente. Por exemplo, se eu tô aqui dando entrevista para você e tô assim, não tô gostando, que eu tô, não quero contar as minhas coisas para você, tô me guardando. Eu não quero contar tudo. Então eu seguro. É a posição do búfalo sentado. Lembra dessa posição? Aham. Então eu fico aqui segurando. Então se você numa conversa percebe que a outra pessoa tá assim, ela não tá confortável com você. Gente, é horrível isso. É horrível. Ou ela tá olhando para cima, né? Você tá conversando, ela tá olhando para lá, ela não quer te olhar no olho. Ela não tá passando uma informação fiel para você, né? Às vezes Tá ela ali porque às Isso, vezes... você sabe que isso é uma coisa que me incomoda demais? Me Conversar com a pessoa, não olhar no meu olho. Às vezes eu até falo quando eu tenho intimidade. Ó, parou? Olha aqui, ó. Tô falando com você. Parou. A pessoa já... Tá bom. Me Às dá vezes muita ela tá até aflição. mentindo. Tá. Me dá muita Eu aflição. percebo isso, né? A Carol Portilho, que quando vem aqui, né? Linguagem corporal nata, né? E ela falou várias coisas também. E aí, depois disso, e depois da oratória, meu Deus do céu. É um eu acho que novo eu sou uma horizonte. julgadora. Porque eu vou A conversar. gente fala que a gente planta a sementinha do mal, né? Exato, cara. Aí eu vou fazer reunião, né? Uma vez por semana a gente tem reunião. Eu olho no olho de cada um, assim, ó. E aí eu já vejo ali quem tá engajado, quem não tá. O cara que aqui, ó, bater no pé, entendeu? Dá uma coçadinha na cabeça. Nossa, vai falando. O corpo vai. Daqui a pouco o corpo começa a falar, ó, sabe? É louco. É muito valioso. É muito valioso. É uma coisa assim, parece que é um superpoder que você tem. Mas é. Né? E é.
Então, gente, ó, por favor, né? É pra onde os pés apontam, né? Pra onde a pessoa quer sair dali. É muito interessante. Cara. Ó, agora a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida. Eu coloquei aqui alguns nomes. Ai, ai, ai. Eu coloquei alguns nomes aqui, mas nada, né? Nada assim. É pra vocês. Cada um vai tirar um nome só e você vai falar o que você acha da comunicação dessa pessoa, Perfeito. tá? Então começa por você. Vamos Ai, ver. meu Deus. Quem vem? Ai! Vamos ver, gente. Peguei 2. Pegou 2. Esse fica aí. Graziela Félix. Mentira. Eu tirei Joyce Dias. Joyce Dias é uma pessoa polêmica. Inclusive, estávamos com ela semana passada e conversando sobre essa questão de como a comunicação dela Sim. mudou com o passar do tempo, né? Aham. Joyce é uma pessoa que eu admiro demais, porque ela tem inteligência emocional Sim. e ela tem as estratégias de comunicação. Tem. Ela sabe fazer a leitura exata de todo o potencial que ela tem para passar uma mensagem. Seja para vender um produto, para contar uma história, para fazer um desabafo. Ela tem o começo, meio e fim, né? Ela tem. E independentemente do número de stories que ela faça, você tá lá acompanhando toda a história. Pra terminar a tour. Você quer saber o desfecho e não quer perder nenhum detalhe. Então, Joyce é uma contadora de histórias, que é o que nos fascina no jornalismo, de primeira. De primeira. E aprendeu, a gente estava falando da comunicação assertiva, aprendeu o tom correto nas situações em que ela precisa se colocar. Ou mais firme, quando ela quer fazer uma crítica em relação a uma manifestação, algo que está acontecendo. Ou um pouco mais leve, quando ela precisa falar de uma questão traumática pela qual ela passou no passado, por exemplo. Sim. Então eu acho que ela já entendeu Ela já entendeu. esse caminho e muito cedo, o que é valiosíssimo para ela. Ai, posso falar dela também? Claro. Sabe uma coisa que eu admiro demais na Joyce? Essa vontade que ela tem de evoluir e de aprender. Quando ela se propõe a falar alguma coisa, ela tem aquele jargão, né, perfeito no que se propõe, alguma coisa mais ou menos assim. Ela realmente estuda aquilo que ela vai falar. É impressionante. Nós fizemos uma ação com ela o mês passado. E aí, ela trouxe uma aula, uma contadora de histórias, ela trouxe uma aula com começo, meio e fim, exatamente da forma como a gente imaginou que pudesse ser contada. E ela fez isso com uma maestria. E me encanta porque é uma menina que, assim como nós, tem histórias bem parecidas. Sim. Com todos os traumas, que teve que rasgar a carne, passou pelo processo, se sentiu injustiçada muitas vezes. E hoje... Deu a volta por cima e está nesse processo de autoconhecimento. E eu acho assim que... É lindo acompanhar isso dela. E a Joyce é uma pessoa que... Ainda que muitos pensem o contrário dela ser uma pessoa X, eu acho que cada vez mais ela vai, sabe, impressionar mais ainda. Ela é tem gente, dúvidas. ela é gente da gente, né? E essa vontade de aprender é uma coisa que me encanta demais, porque eu tenho a vida toda corrida, mas ela tá indo fazer direito. Tá indo fazer. É fazer. É encarar desafio, né? É lindo, lindo, lindo de ver. Sou fã. E uma salva de palmas para Joyce Dias. Bora, vamos ver quem você vai tirar. O Giovanni aqui. Esse aqui é o Giovanni. Vocês conhecem o Giovanni? Giovanni? Giovanni Esse aqui, ó. é o marido. É o outro. Ah, aqui na caneca. Ele aqui, Todas ó. têm, não? Não, só ele. Ah, Eu tô tá. escondendo A ele. caneca Fica aqui, dele. caramba. San Cesário! Ah, eu amo! Quem não, Quem né? não? Somos fãs de San Cesário. San Cesário é um comunicador de mão cheia. Mão cheia. Nossa, aquele ali. Ele também esteve com a gente, passou pelo curso de oratória. E ele traz depoimentos lindíssimos, assim, sabe? É muito legal de ver. O Sam, ele falava no começo, né? Quando ele começou a trabalhar com a rede social, enfim, com todas as questões de insegurança que todo mundo tem, com medo de julgamento que todo mundo tem. Nem era uma aspiração dele se tornar palestrante. E aí,
as coisas foram acontecendo, ele foi se colocando à prova, assim como o Joyce buscou ferramentas, foi estudar. Você estuda, né, o tempo inteiro. Tempo inteiro. Lê muito, tem muito conhecimento para compartilhar. Quando abre a boca para falar algo, vem conteúdo por trás daquilo que ele está falando, né? É um estudioso e é uma delícia acompanhar os stories de quem estuda. E aí ele vai para fazer uma palestra e traz um feedback muito valioso falando dos anjos. Lembrei demais, eu acabei de sair de uma faculdade aqui em Limeira, lembrei demais dos anjos que vocês nos ensinaram no curso de oratória. Pouco tempo depois ele vai para a CIL e lota aquele auditório contando tudo que um bom orador precisa ter. Nostalgia, história de superação, que é a história dele. Sim. Então, assim... Humor, né? Porque ele já entra nisso aí já quebra, né? É dele, ele tem isso. Então, somos fãs. San Cesário é maravilhoso, é um comunicador de mão cheia. E ele é um camaleão, né? Ele se adapta, ele cria personagens, ele cria narrativas e isso cria vínculo com quem segue o Sandro nas redes sociais, né? Todo mundo quer ver o Sandro, de repente, com uma peruca, ou contando uma história com a mãe dele, ou dublando um áudio, ou fazendo uma cena inusitada em algum lugar. Então, ele também entendeu o contexto da comunicação, que é fazer uma apresentação interessante, né? Por vezes, não é só a nossa verbalização, nossa comunicação não verbal. Às vezes, tem algo diferenciado que você tem que acrescentar. Exato. E essa questão da pitada de humor... Não é todo mundo que pode colocar em prática. Né? Você pode, o Sandro pode, não é todo mundo, porque você corre o risco de cair num ridículo se você não tiver o ponto certo, e vocês têm. Então, mais... Será que é porque a gente é sagitariano? De repente. Ai, deve ser. Acho lindo demais no Sam a criatividade que ele tem, como ele usa a criatividade para se comunicar, né? A gente tá lá achando que vai ser mais do mesmo, com o Sam nunca é mais do mesmo. De repente, ele tá com uma roupa de oncinha, dali a pouco ele tá fazendo um rios com o pai dele. Entendeu? Coisa mais linda. Sapato de salto alto. E mostrando, né, que o pai tá ali. É o pai dele, né? Pai dele. É o pai dele, cara. Isso é maravilhoso. Aí é lindo de acompanhar. A criatividade que ele tem Isso aí é único, né? Aí vamos tirar mais um só, vai? Vamos. Aí vocês dois falam desse. Tá. Ai, gente, agora tem vários. Fiquei curioso pra saber todo mundo que tá aqui dentro. Aquele que quer julgar todo mundo, né? E ainda bem que eu tô fazendo pelo bem, né? Olha, esse rapaz é um fenômeno mundial. Esse aí é demais. É Caio Gazin. Esse aí é. O Caio realizou um evento no ano passado e nós fomos um evento de dia todo em Limeira, de manhã até o início da noite. Com convidados, assim, brilhantes vindos de todo o país. A apresentação que mais me impactou foi a dele, que foi na abertura. Que loucura, né? Me criou um vínculo, assim, imediato, por ser verdadeiro. Não tinha pose, não tinha truque de slide, não tinha nada muito cênico, tinha verdade. Isso que o Caio me passa. Ele me passa autenticidade, verdade, inspiração, histórias que inspiram e motivam. Então, não é à toa que eles estão nos 5 continentes, né? Foguete não tem ré. Não, literalmente. Aqueles ali, cara. E eu me inspiro muito neles, acredita? Pelo lado da hamburgueria, que eu penso que não vai... Eu não quero que seja só uma hamburgueria. Sabe? Tem muito nicho para crescer uma marca. A marca, quando ela tá grande, você consegue fazer vários business, né? Com certeza. Ali dentro da sua marca, né? Tem 2 coisas no Caio que me chamam muita atenção. Primeiro é a generosidade de compartilhar o que deu certo para ele. Exato. E ele faz isso de uma forma... E por isso que tá onde tá, gente. Maestria. Sabe? Não retém conhecimento, não se compartilha. mede. O que deu errado, ele fala. O que deu certo, ele fala. Agora, ele me ganha quando ele começa a olhar as mulheres de uma outra forma. Ele sabe que a independência financeira para as mulheres é muito importante. E aí ele começa a trabalhar com revendas. E aí ele transforma a vida dessas mulheres que por vezes está num relacionamento fracassado porque não consegue sair, porque precisa, ela está dependente do marido financeiramente. Exato. E ele consegue transformar a vida dessas mulheres. E dentro da própria empresa, ele ensina
que elas não vão trabalhar pra Gazin, sim pra elas. Exato, Exato. autonomia. Sabe? Exato. Autonomia pura. E aí, ali dentro da empresa, elas conseguem aprender a criar um conteúdo, a fazer uma foto, a de alguma forma ser reconhecida, né? Se sentir especial. É maravilhoso. E tem uma coisa que eu acho lindo demais também no Caio, é essa preocupação e o cuidado, o carinho que ele tem com a família. Ele me ganha quando ele leva o filho dele para acompanhar o dia a dia dele, quando ele ensina o filho dele. É uma criança, é um menino, mas ele faz isso. Hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de ensinamento, né? Ele é um líder nato, um comunicador nato. Nossa, a gente tira o chapéu. Palmas para Caio. Parabéns, Palmas. Caio. Olha, eu vou lhe contar, hein? Que Depois foi eu vou isso? roubar essa xícara, eu vou levar comigo. Quero ver Você todos vai os levar- nomes que estão lá. Nossa, para, tá? É a primeira vez, tô estreando hoje. Verdade. Aham, estreando com vocês. Ei, Giovanni, Ei. todo mundo botou a mão na tua xícara. Ê! Giovanni. Gente, papo bom demais. Delícia. Gratidão. Quanto tempo já, produção? 1h20. 1h20, A gente fala, né, gente. Ah, nós três, né? Imagina a nossa audiência É batendo aqui a eliminação do impossível. Big Brother. Olha lá, gente. Hoje é dia de eliminação do Big Brother? É? Eu sou a pessoa que entende muito Com do Big certeza. Brother. Sério? Eu não. Só que... Tô mentindo, amiga. Ah, tá. Tá vendo? Técnica de oratória. Técnica de oratória. Credibilidade. Eu não. Então. Gente, papo 10. Gratidão. Tô muito feliz, muito mesmo. Tenho certeza que de alguma forma vai agregar muito. E já que vai agregar, eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali. E se vocês estivessem mediante assim uma multidão e pudesse dar um conselho referente à comunicação, qual você daria? Depois você fala. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque quando a gente se dispõe a estar em evidência, quando a gente se dispõe a estar nos holofotes, a gente tem que entender que a gente vai ser julgado o tempo todo mesmo. Então não tem problema. Eu aprendi uma frase que é assim, ó. Os gatos miam, os cachorros latem e os seres humanos julgam, independente do que a gente for fazer. Então, se joga, só vai. Palmas pra Grazi Ê! Félix! Maravilhosa, muito Big Boss. E a minha dica para você é: procure conhecimento. Hoje em dia, um podcast como esse enriquece demais. Nós temos muitos vídeos acessíveis no Instagram, no YouTube, no TikTok, pílulas para você que não gosta de algo muito pesado. Tem diversas pílulas, o conhecimento está acessível. E, principalmente, tem a humildade para aceitar que a mudança é constante rumo à sua assertividade. Então, se reinvente. Não acredite se alguém te falar que você é limitado, falar que você é tímido, que você é intimista. Não acredite. Crie um personagem aí que você acredita que vai te fazer feliz. Uhul! Palmas pro João! E palmas para a Bruna Felício, a condutora Aê! desse podcast. Tô aprovada, Voz teacher! da Super. comunicação! Valeu, maravilhoso. boss. Saibam que vocês têm muito parte, tá? Na minha área de comunicação. E Acho você- que 98%. Sabe uma coisa que a gente não falou? Ah. A gente é muito pai. Tipo, você e o Diego são pais do Retrô. Nós somos muito pais dos nossos alunos. A gente fica babando quando a gente vê nossos alunos falando bem no microfone, dando palestra. Nossa, a gente fica... Ai, coisa linda. Ai, minha cria. E o seu sucesso continue assim, engajando, inspirando. Você é uma mulher foda. Parabéns. Obrigada, amigo. Gente, o João falou um palavrão pela Nossa. primeira E vez. foi registrado? Na Tá vida. gravado? Na vida. Gente, Sério? eu sou a pessoa É do porque ele palavrão. tá nessa mesa. Não, pera, então tá, Caralho, calma. mentira. Não, se ele Mas falou não palavrão... foi minha voz de novo, eu só fiz assim, ó. Não, Aí se ele saiu falou, uma- se ele falou o palavrão, eu preciso me despedir. Olha lá, João. Bruna, parabéns. Siga firme e a gente tá aqui pro que você precisar sempre. Ai, amo vocês. Valeu, boss. Tamo junto. Maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado, não, né? Pelo amor de Deus. Amado muito esse Fala Boss de hoje com os meus incríveis amigos que eu levo pra vida. Nunca vou esquecer da minha... Ai, daquela... Como chama? A Que planta amiga? que vocês me deram. A flor. Ah. Prosperidade. Gente, eles me Árvore- deram... Como chama? Árvore da Árvore da felicidade. felicidade. A árvore da felicidade. Que traz prosperidade. Que e traz felicidade. prosperidade. Sabe o que é isso? Sabe quando você não espera nada? Tipo
Eu tava tão assim, nossa, eu preciso abrir isso aqui, pelo amor de Deus. E aí você e o Sam, os dois. Eu fiquei... Falei, tá bom, entendi. Anjos, né? É sobre ter anjos na vida. E eu tenho, graças a Deus. Gente, um beijo e até o próximo Fala Boss. E ó, não esquece, peraí, volta. Não esquecem de se inscrever no canal. Se você gostou desse conteúdo, manda pra pessoa que você sabe que às vezes é tímida, que às vezes quer se descobrir, ou seu pai, sua mãe, enfim, tia, avó. Mandem pras pessoas esse conteúdo. Sigam a Gra. Vou deixar o arroba dela aqui. Sigam o João, tá? E não esqueçam que terça que vem tem mais Fala Boss. Um beijo!